Se você sente dificuldade para encontrar o seu propósito de alguma forma, se conectar com ele, se esse assunto é uma coisa que você também já começou a pegar ranço, que não sabe muito bem como fazer isso, que se ele mais te confunde do que te ajuda muitas vezes, ou se você já tentou muitas vezes encontrar e não conseguiu, eu tô fazendo esses 2 vídeos, né, em 2 partes para não ficar uma coisa muito cansativa, para ficar mais organizado e trazer de alguma forma algum tipo de leveza nesse assunto, porque ele é bastante denso e intenso. No primeiro vídeo eu expliquei alguns fatores que podem estar mistificando esse assunto, que podem estar afastando você de realmente se conectar com o seu propósito. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como a gente pode realmente se conectar na prática com o nosso propósito. Não precisa assistir o outro primeiro para assistir esse, pode assistir esse, depois vai assistir o outro. Não tem problema nenhum, tá bom? Todos eles estão aqui para te ajudar. Quero começar esse vídeo relembrando você de que eu não estou aqui para te dar uma verdade absoluta, de que eu não estou aqui para ser dona da verdade. Eu tô aqui para compartilhar com você muito da minha história, muito das minhas experiências, também no que eu faço e no que eu estudei ao longo dessa caminhada como mentora, como palestrante, como treinadora, para te auxiliar nesse ponto específico do propósito. Para a gente começar a entender a questão do propósito, eu vou tratar ele sobre vários pontos de vista. O primeiro é com relação à conexão nossa com o nosso propósito, e depois eu vou falar sobre o propósito do trabalho em si mesmo e por que é importante a gente também pensar sobre esse aspecto. Uma das definições mais maravilhosas que eu encontrei, mais simples sobre esse assunto, é do Eckhart Tolle. Eu não sei se você o conhece, mas ele é autor do livro O Poder do Agora e O Despertar de uma Nova Consciência, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. São livros bastante densos, bastante intensos, e nesse outro livro, nesse segundo livro, ele comenta que o nosso propósito, ele se divide basicamente em 2 principais pontos: o propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário é o propósito de simplesmente ser. Você é, assim como uma árvore é, assim como um pássaro é. Então é simples, mas ao mesmo tempo super complexo da gente entender, né? O propósito primário, então, é ser quem você é. E o propósito secundário é fazer, né? É o que você faz com quem você é. Quando os 2 estão ligados, quando os 2 estão conectados, quando os 2 estão coerentes, isso é uma coisa sublime na nossa vida, porque realmente a gente consegue conectar quem a gente é com aquilo que a gente faz. E por isso que muitas vezes, em muitos treinamentos ou muitos processos, às vezes, para a pessoa se encontrar, cursos online, a gente só trabalha a questão do trabalho e esquece da parte primária, esquece de quem a gente é, esquece da nossa identidade profissional e da nossa própria identidade, os elementos nossos que compõem a nossa trajetória. E partir desse ponto inicial do ser é algo que realmente traz muito preenchimento ao longo da nossa trajetória. Isso é uma coisa que aconteceu muito comigo e é por isso que eu tô aqui falando pra você sobre isso hoje. É por isso que a base de toda a teoria do que eu faço hoje com relação à cura da relação com o trabalho, com relação a todo esse movimento que eu tenho trazido para as empresas e para as pessoas hoje, tudo isso tá ligado a uma questão muito específica. Eu preciso me conhecer bem, eu preciso me conhecer cada vez mais em determinados aspectos para poder fazer coisas alinhadas a quem eu sou e me sentir preenchida com isso. E eu sempre falo que a nossa conexão genuína com a atividade que a gente desempenha, ela acontece na presença, ela acontece no quanto de mim eu coloco naquilo que eu me proponho a fazer, no quanto de mim eu coloco naquilo que eu me proponho a fazer, ou seja, no quanto de mim eu coloco no como eu vou fazer, no que eu vou fazer. Nas palestras e treinamentos que eu tenho trazido para as empresas, eu tenho trazido muito esse tema, porque a nossa conexão, eu vejo que hoje nas empresas uma das maiores dores tem sido a conexão do funcionário com a atividade que ele desempenha, com o trabalho que ele desempenha, com a missão da empresa. As pessoas estão desconectadas, elas estão descoladas da atividade que elas desempenham. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, não só do funcionário mesmo, né, para o próprio funcionário, mas também na empresa com o próprio funcionário, para que isso fique claro, para que isso fique alinhado. O nível de conexão que a gente tem com o nosso trabalho depende muito do propósito que a gente atrela a essa atividade e dos propósitos que o trabalho tem. Você já vai entender com o que eu vou falar nesse vídeo. E isso é uma coisa pra gente começar.
a gente nunca para pensar nisso. A maioria das pessoas nunca param para pensar nisso, mas o nosso próprio trabalho em si mesmo, a nossa própria atividade que a gente desempenha, ela tem um propósito na sociedade em que a gente vive. Parece que hoje, quando a gente pensa em trabalho, em emprego, a gente pensa nas vagas do LinkedIn, no que a gente cumpre de requisitos para essa vaga, ou nas formações que a gente faz para exercer essa vaga. Mas qual é o impacto que esse cargo, essa cadeira profissional ou esse lugar que você está desempenhando na sociedade, ele desempenha? Qual é o papel social? Qual é o papel econômico? Qual é o papel estrutural que existe por trás desse ponto tão central na nossa vida? Existem inúmeros propósitos que o nosso trabalho tem no mundo, na sociedade hoje, mas eu vou focar num só argumento, porque eu acredito que ele vai focar bastante, ele vai explicar muito bem esse ponto de vista. Existe uma teoria que o Cortella traz, inclusive num livro que eu li faz muito tempo atrás, que ele fala que a nossa presença e a nossa ação no mundo são antinaturais. O que isso quer dizer? Que o mundo, ele tá o tempo todo trazendo questões que teoricamente eliminariam os humanos ou a maior parte dos humanos, né? Então tem tsunami, tem terremoto, tem vulcão, furacão, além de desastres naturais, então tem a própria bactéria, o vírus, o ambiente o tempo todo, predadores na natureza, não sabe se vai ser engolido por um urso, eu não sei, né? Engolido por um urso, eu não sei se isso acontece, mas veja bem, né? Meu conhecimento é limitado como todos nós. Mas veja bem, o mundo, ele tá o tempo todo trazendo perigos pro ser humano. Só que a gente aprendeu de alguma forma, muito ligada ao nosso intelecto, à nossa evolução tecnológica, de conhecimento, de informação e tudo mais, de comunidade, inclusive, a gente foi criando estruturas para que a nossa vida seja mais longeva. O trabalho, ele é meio de subsistência longeva e de qualidade existencial. Então, o tempo todo, o trabalho, os mecanismos, o conhecimento, ele está tentando trazer mais qualidade de vida, mais conforto para a vida humana. Ele está tentando trazer de alguma forma soluções para os nossos problemas humanos. E agora para os nossos problemas do planeta, que se percebeu que sem o planeta também não tem humano, né? Então é isso. E essa desconexão muitas vezes com o propósito do próprio trabalho em si mesmo, ou seja, no propósito que o nosso trabalho tem na comunidade que a gente vive, tem de impacto com relação ao mundo que a gente vive, é muitas vezes o que faz com que a gente se sinta verdadeiramente desconectado da nossa atividade, descolado da nossa atividade e do que ela representa de verdade na vida das pessoas. E isso é uma coisa que a gente pode começar a se conectar se a gente pensar em 2 pontos. Qual é a ação do meu trabalho no mundo ou na minha comunidade? Qual é o impacto do meu trabalho? E o que pode acontecer caso eu não faça o meu trabalho, ou caso eu não consiga cumprir o meu trabalho da melhor forma possível? E aqui, gente, o meu objetivo não é gerar algum tipo de culpa ou gerar algum tipo de instigar de alguma forma algum perfeccionismo. Olha, faça certinho, porque se você não fizer, você tá realmente colocando vidas em risco. É claro, tem algumas pessoas que realmente estão colocando vidas em risco, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz. Mas o ponto principal aqui é de trazer consciência para você de que muitas vezes o trabalho que você acredita que você faz, que não tem a mínima diferença no mundo, você acha que não tem diferença nenhuma no mundo? Vai ter diferença no mundo, porque qualquer trabalho tem diferença no mundo, qualquer trabalho de alguma forma tá impactando o mundo que você vive. E aí você não vai impactar o mundo, mas você vai impactar a vida de uma pessoa, você pode impactar uma vida, de alguma forma você está impactando o mundo que você vive. Agora, fora do propósito do trabalho em si mesmo, vamos pensar nos nossos propósitos internos, os nossos porquês e motivações. Os propósitos, eles são atitudes internas que vão direcionar as nossas ações. Então, eu faço o que eu faço hoje com o propósito de ajudar as pessoas a viverem de verdade, a se conectarem com as suas essências, a viverem de maneira plena, né? A fazerem escolhas na vida que façam sentido para elas, a auxiliar no processo de cura da relação com o trabalho, que é um processo contínuo, não é um processo para a gente chegar em algum lugar. Enfim, tudo isso vai me animando, vai gerando ânimo, né? Alma naquilo que eu faço. É um porquê e é uma motivação. O nosso propósito, mais uma vez, é aquilo que dá força pra gente continuar
no longo prazo, para a gente perseverar diante dos obstáculos, do caos da vida e das nossas próprias questões internas. E aí é muito importante dizer isso. Os nossos porquês, eles podem ou não estar atrelados ao trabalho em si mesmo. Você pode ver que quando eu fui falando, né, dos meus propósitos por trás de fazer o que eu faço hoje, eu fui me animando, claro, mas também existem outros propósitos que você pode, inclusive, atrelar ao seu próprio trabalho. Nem todo mundo, gente, vai ter um propósito relacionado ao trabalho em si mesmo. Para muita gente, trabalho simplesmente significa meio de subsistência. Significa outras coisas, como por exemplo conquistar sonhos na vida. Então eu trabalho hoje para pagar meu aluguel, para pagar um estudo ou para pagar os meus hobbies. Eu trabalho hoje porque eu quero viajar mais na vida. Eu trabalho hoje para pagar a escola dos meus filhos, para poder comer, né? A maioria das pessoas trabalham para simplesmente conseguirem sobreviver. Então a gente também tem que ter essa consciência de que o trabalho, muitas vezes, você não vai conseguir se conectar de alguma forma além da questão financeira, de subsistência. E tá tudo bem. O mais importante é que você tenha essa clareza, esse nível de clareza, para que você possa esperar, criar expectativas com relação à sua atividade baseadas no que faz realmente sentido para aquele momento. Então, diante da definição do Eckhart Tolle que eu falei aqui para vocês, eu acredito muito que o nosso maior propósito na vida, resumidamente, seja ser quem a gente é e evoluir. O propósito é a própria jornada, literalmente, meio clichê falar isso, mas eu acredito demais nisso, isso é a raiz muito grande do meu trabalho, da minha vida. O propósito é existir. Existir. É estar presente, é estar aterrado no aqui e agora e na tua própria vida. São as dores, são os desafios, são os momentos alegres e também os momentos tristes. Quando a gente se alinha verdadeiramente ao nosso propósito de ser quem a gente é, de assumir a nossa essência, encontrar uma interface dela com o mundo, a gente realmente consegue se sentir vivo. E aí a gente entra numa atmosfera mais complexa, porque não é tão simples assim a gente se entender e se conhecer, não é mesmo? Mas direcionando agora para minha área de trabalho, para minha área de atuação, eu entendo que 2 pontos. A gente se conecta com o nosso propósito quando a gente se conecta com a gente mesmo, entende profundamente o que move a gente. Segundo, existem elementos da nossa identidade que são muito relevantes na construção da nossa missão. E isso pode ser até um tema de um outro vídeo aqui no canal. Se faz sentido, se você quer saber mais sobre missão também, coloca aqui nos comentários para eu saber que eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas de uma maneira geral, a nossa missão é o que a gente faz, né? É o chamado que a gente sente para seguir. E ela também é dinâmica, assim como a própria vida é. Então, se eu tenho um motivo, um porquê, um propósito, que é a intenção com a qual eu faço o que eu faço, se eu alinho a isso quem eu sou e o que de melhor eu tenho em mim, e eu começo a construir um caminho com esses elementos, eu tenho muito mais potencial para me conectar com a atividade profissional que eu tô desempenhando ou que eu desempenho na vida. Eu posso ter vários porquês na vida, eu posso ter várias motivações, vários propósitos na vida que estejam ou não relacionados ao meu trabalho, e eles podem mudar ao longo da vida porque a gente muda, então nada mais natural do que os nossos porquês também se mudarem com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma com relação a esse tema do propósito. É muito difícil a gente colocar tudo isso, é um tema tão complexo, é um tema que eu ainda estudo, é um tema que eu ainda vivo na pele e tem muita coisa que eu queria colocar, mas a gente também tem que ser um pouco mais breve, mas eu espero que de alguma forma tenha iluminado o teu caminho, tenha trazido um pontinho de luz que você precisava para seguir em frente, mais alinhada com o que faz sentido na sua vida. E se você não assistiu ao primeiro vídeo em que eu falo sobre os mitos, sobre o que te afasta de se conectar com o seu propósito, assiste, eu vou colocar aqui em cima para você também ter acesso. Curte aqui se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precise ouvir isso hoje, e se fez sentido, se inscreve no canal pra gente também poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!